Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E como você já sabe, eu e o Nestor estamos comentando as normas regulamentadoras. E estamos na NR18, que é uma das maiores normas, então a gente vai ficar um bom tempo nela. E o tópico que eu tenho que falar agora é sobre demolição. Então vamos ler e comentar alguns trechos desse tópico. Primeiro, o 1851. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis, líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e de escoamento de água devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinações em vigor. Na verdade, é preciso um projeto, né? É preciso pensar antes. As pessoas têm mania de executar as coisas executando, sem planejar. Em relação à demolição, é a mesma coisa. Eu preciso verificar a questão de energia elétrica, de inflamáveis, de substâncias tóxicas e tudo mais que vai ter no entorno e na própria área da demolição. Segundo, 1852, né? As construções vizinhas à obra de demolição devem ser examinadas prévia e periodicamente no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade física de terceiros. Então você vai começar a demolir a sua obra lá, o que vai acontecer? Vai vibrar, né? E o entorno pode ter alguma consequência. Então, o que deve ser feito? Primeiro, avaliar se já não há uma fragilidade das áreas vizinhas. Isso também serve para proteger a empresa. E além disso, também pode ser que tenha queda desse material e tudo mais, e vai ter problema para os vizinhos e para os próprios trabalhadores, numa situação de queda no caso de uma demolição, ocorrer a queda da edificação vizinha. Toda demolição deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. Por tudo isso que ele está falando, não pode ser qualquer um. Não pode chegar lá, vamos demolir, sem pensar previamente. Tem que ter um engenheiro envolvido nisso. Antes de iniciar a demolição de um pavimento, deve ser fechada todas as aberturas existentes no piso, salvo as que forem utilizadas para escoamento de materiais, ficando proibida a permanência de pessoas nos pavimentos que possam ter sua estabilidade comprometida no processo de demolição. Então, apesar de ser meio óbvio, eu preciso fazer o fechamento, mas não pode ser um fechamento tipo esse que a gente está vendo aí ao lado. Isso é muito comum. Como é que eu posso garantir que se alguém, por acaso, pisar aqui sem querer ou cair, essas tábuas irão aguentar? Para tudo numa obra tem que ter projeto, e mesmo para um fechamento simples, tem que ter a garantia que vai ter a resistência suficiente no caso de uma queda. Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos mecânicos, ficando proibido o lançamento em queda livre de qualquer material. Para teoricamente facilitar, as pessoas têm mania de jogar direto. Por exemplo, essa demolição aí. Não poderia ser assim. Lógico, talvez tenha uma bandeja de proteção, e aí vai ajudar. Mas o ideal é que tenha uma forma de descer esse material. Então a gente pode usar um sistema desse aqui, ó. Então bora ler aqui o 1858. A remoção dos entulhos por gravidade deve ser feita em calhas fechadas de material resistente, com inclinação máxima de 45 graus, fixadas a edificação em todos os pavimentos. Então vocês percebem que desta forma aqui fica muito mais seguro, porque a pessoa vai depositar o material. Não sei se vocês estão percebendo que tem umas bocas de entrada. Deixa eu colocar outro slide que vocês vão entender, ó. Então, nessas bocas de entrada, o cara jogaria o entulho. Agora, só que nesse ponto aí de descarga de calha, deve existir dispositivo de fechamento. No caso da entrada aqui, para evitar que uma pessoa caia aí por dentro, né? E na saída também, para não ter problema. 10.5.10. Durante a execução de serviços de demolição, deve ser instaladas no máximo a 2 pavimentos abaixo do que será demolido, plataformas de retenção de entulho, com dimensão mínima de 2,5 metros e inclinação de 45 graus em todo o perímetro da obra. Então vocês já viram essas bandejas que são executadas quando está subindo o prédio, mas no caso de demolição também deve ser executado, justamente para evitar a queda de material. Isso aqui é um projeto, é um equipamento de produção coletiva, precisa ter um engenheiro que tenha dimensionado, não pode ser só pregar umas tábuas lá e achar que vai aguentar. Os materiais das edificações durante a demolição e remoção devem ser previamente umedecidos. Uma coisa óbvia, mas que nem sempre é utilizado. Então o pessoal pega, faz no seco mesmo, a poeira para tudo quanto é lado, dá prejuízo a questões respiratórias dos trabalhadores. E o 18.5.13.
As paredes somente podem ser demolidas antes da estrutura quando esta for metálica ou de concreto armado. Então, eu tenho as vigas que ficam na horizontal, que são a estrutura na horizontal, e os pilares que ficam na vertical. Então, quando eu tenho uma parede que ela serve de sustentação, que ela é estrutural, é óbvio que eu não posso quebrar ela se ela não tem uma estrutura para segurar o resto, para segurar, por exemplo, a cobertura. Então, isso precisa de análise um profissional. Já vi casas cair em função disso. A pessoa, não, porque tem um pilar. Só que o pilar era de tijolo, ele não tinha função estrutural. E o que aconteceu, quando eles quebraram a parede, caiu tudo. Espero que tenham gostado. Se gostar, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, manda um e-mail para sobralj@hotmail.com ou coloca aí embaixo nos comentários. E, além disso, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. E que tu quer receber os slides desse vídeo? Também já te disse, né? É só mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Até a próxima com o Nestor na próxima semana. Um abraço e até lá. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, M. Olá, eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito. E juntos estamos fazendo